Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria, que bom estar com vocês mais uma vez, eu aqui, vocês aí, e juntos participarmos de mais esse resumo da nossa escola bíblica dominical. Nesta lição estaremos falando sobre a ordenança de uma vida de vigilância e de oração. Vai ser bênção. Me chamo Wanderson Gomes, sou evangelista, membro da Assembleia de Deus de São Pedro da Aldeia, pastor Davi José Loureiro, e congrego aqui na Assembleia de Deus em Sapetiba Mirim com meu amado pastor Sérgio Ismael. Então, fica comigo, depois da vinheta, vai ser bênção. Olá, meus irmãos, a lição que vamos estudar nessa oportunidade é a lição de número 5, que tem como título Ordenança para uma vida de vigilância e oração. Então, nessa lição, meus irmãos, nós estaremos estudando sobre estas duas ordenanças muito importantes para o cristão. Aliás, importante não, são duas ordenanças que são fundamentais para o cristão. Há uma diferença entre importante e fundamental. Fundamental é aquilo que é essencial, é aquilo que é indispensável. Você não pode viver sem. Já importante tem alguma relevância, tem algum valor, mas não é fundamental. Tanto a oração como a vigilância, irmãos, ela é fundamental para a vida do cristão. Tá bom, irmãos? Vigiar significa estar alerta, estar desperto, estar atento. A oração é o ato no qual o ser humano, o homem, ele procura manter uma ligação, um relacionamento com o Senhor nosso Deus. Através de quê? Da súplica, através da ação de graças, através do louvor, através da adoração. Então isso nós fazemos através da oração. O texto áureo está em Efésios capítulo 6, versículo 18, que diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. A verdade aplicada diz assim: em todo tempo o discípulo de Cristo deve orar e vigiar para não ceder às tentações, enquanto espera a volta de Jesus. Na introdução, numa época, irmãos, com tanto entretenimento, com tantas distrações, irmão, que temos que lidar, a disciplina, o foco no cultivo da oração e da vigilância, irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, é de suma importância na nossa caminhada cristã. Não é fácil orar, irmãos. Na época que nós vivemos, não é fácil ter uma vida de oração. Até porque, irmãos, se fosse fácil orar, muitos oravam. Não é isso que acontece. Nós vivemos uma geração, irmãos, que poucos crentes possuem uma vida de oração. Poucos crentes têm uma vida de oração regrada. Poucos. Por quê? Porque são muitas as distrações, são muitos os entretenimentos. Então, irmãos, uma vida de oração, ela demanda o que? Disciplina. Ela demanda foco. Existe uma infinidade de coisas na nossa vida que vão querer ocupar o lugar da oração. Mas aí tem que haver o que? Disciplina. Charles Spurgeon disse: eu preferi ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Martinho Lutero, na sua bibliografia, na sua história, vai dizer que orava de 3 a 6 horas por dia. John Knox, ele passava noites inteiras orando. Nosso irmão Daniel, que foi jogado na cova dos leões,
Ele, irmãos, orava 3 vezes ao dia. E o maior exemplo de oração foi o nosso Senhor Jesus, que orava constantemente nos montes, passava noites orando ao Pai. Então, irmãos, é importante ter a disciplina para orar, né? Tirar tempo a sós com Deus, pois isso edifica a vida do cristão. Tópico 1 diz: a falta de vigilância põe tudo a perder. Vigiar, irmão, significa estar atento, estar alerta. No Velho Testamento, existia a figura do atalaia. O que era o atalaia? Era o vigia, aquele que ficava sob os muros, vigiando, olhando o momento que o inimigo se aproximava. Nós temos, irmãos, que ser o atalaia de nós mesmos, da nossa consciência. Estar atentos, irmãos, alertas para os dardos inflamados do inimigo que é lançado contra nós. As tentações vêm, irmãos. As tentações vêm contra nós. Então, precisamos estar o quê? Alertas, atentos, vigiando em todo o tempo para não cairmos, para não cedermos. Jesus disse que por mais que o espírito esteja pronto, o que é isso? Que apesar de termos boas intenções e vontades de fazer o que é certo, muitas vezes somos incapazes de resistir o quê? Às nossas fraquezas e ceder aos impulsos internos do corpo, da mente, como do externo, que é as setas oriundas do diabo. A nossa carne, irmãos, a natureza humana, ela sempre pende para o mal. Então, irmãos, para que a gente não venha ceder, é preciso estarmos o quê? Alertas, estarmos atentos. Isso é vigilância. Até porque, irmãos, nós temos um adversário sagaz. Nós temos um inimigo, irmãos, que luta constantemente, diariamente, para nos destruir. Então precisamos vigiar, precisamos estar alertas, pois ele vai investir contra nós. Ele vai investir contra a nossa vida. Então precisamos estar sempre vigilantes para vencermos as tentações, para não permitir que o inimigo invista contra nós. O maior exemplo, irmãos, de estar alerta contra as tentações foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi ali, irmãos, tentado no deserto, e ele venceu com oração, com jejum e vigilante contra as ciladas do diabo. Uma vida de vigilância também é necessária, irmãos, para estarmos atentos enquanto a volta do Senhor Jesus. Enquanto a volta do Senhor Jesus. Na parábola das 10 virgens, ali o Senhor Jesus vai exemplificar a sua volta com a história de 10 virgens que, ao tardar o noivo, elas adormeceram. Mas por um momento ouviu-se uma voz dizendo: o noivo vem aí. E quando eles se despertaram, 5 estavam preparadas e 5 estavam despreparadas. 5 estavam vigiando e 5 não estavam. 5 estavam com azeite, 5 não estavam. E qual foi o resultado? Eles saíram para comprar o azeite, quando voltaram o noivo já tinha partido. Então, irmãos, devemos estar sempre atentos às tentações do mundo, às tentações do maligno, às tentações da nossa carne, quanto em relação à volta do Senhor, olhando os sinais. Os sinais estão aí, irmãos. Então precisamos estar atentos, vigilantes, para quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, estarmos firmes, estarmos com ouvidos atentos, com os nossos olhos atentos a ouvir o Senhor
nos buscar. Tópico 2 diz: aprendendo a orar. Certo dia, irmãos, os discípulos, eles pedem ao Senhor Jesus, para que os ensine a orar. Como orar? E aí Jesus, ele nos dá um modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso. O que tem nessa oração do Pai Nosso? Inicia com a adoração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A oração do Pai Nosso, como a nossa oração, ela tem que iniciar, irmãos, adorando a Deus, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo a santidade divina. Eu não oro, irmãos, para qualquer um, eu oro para o Deus que criou todas as coisas, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Então eu tenho que iniciar minha oração reconhecendo a sua grandeza, a sua santidade. Depois vem assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Aqui fala sobre a soberania de Deus. A nossa oração, irmãos, tem que estar baseada diante da vontade do Senhor. Eu não tenho que orar, irmão, segundo a minha vontade. Eu não tenho que orar segundo o meu desejo, não, mas é segundo a vontade de Deus. Que seja feita, ó Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois, continuando a oração, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso fala de dependência. Eu dependo da sua graça, eu dependo da sua misericórdia. Eu dependo da saúde oriunda do Senhor. Então, irmãos, é reconhecer a minha dependência total do meu Senhor, do meu Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdão, irmãos. Perdão aqui é algo importante. Por quê? Fala que para que eu venha receber o perdão do Senhor, eu preciso perdoar. Isso é uma condição. Para que o Senhor ele nos perdoe, irmãos, é preciso que eu perdoe os meus irmãos. Isso é condicional. Isso é condicional. O quinto, vai nos dizer: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pedir livramento. Pedir que o Senhor venha nos salvar nos momentos de dificuldade. Pedir que o Senhor venha nos estender a mão quando estivermos nas tempestades da vida, nas dificuldades, nas aflições. E termina exaltando o Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso aí é exaltação, isso é enaltecer, é louvar, é adorar a majestade do Senhor. Então esse é um modelo, é um padrão de oração que nós temos que seguir nas nossas orações. Muitas vezes oramos errado, muitas vezes iniciamos a oração pedindo e passamos a oração toda pedindo algo ao Senhor. Não, irmãos. Primeiro nós temos que exaltar, adorar o Senhor, reconhecer a sua soberania, reconhecer que a vontade do Senhor ela é perfeita na minha vida. Depois sim, eu peço, depois sim, eu clamo ao Senhor, intercedo ao Senhor, sempre exaltando, sempre o exaltando como Senhor e Deus das nossas vidas. A oração ela é específica, sem rodeios. Até porque, irmãos, o Senhor, Ele nos conhece por inteiro. O Senhor sabe o que eu preciso, mas Ele quer ouvir a nossa confissão, Ele quer ouvir o nosso arrependimento, a nossa adoração, os nossos pedidos. Tem pessoas que dizem: eu não preciso orar porque o Senhor já conhece tudo que eu sei. Não preciso orar porque o Senhor conhece tudo
o que eu preciso. Não, irmãos, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer ouvir, irmãos, da minha boca a minha necessidade. Só o fato de você, irmãos, parar tudo para voltar para Deus em oração, é isso que Ele requer de nós. É a busca da intimidade, a busca de um relacionamento. É isso que a oração produz, muito mais que pedir, muito mais que receber algo do Senhor. Ele quer a nossa intimidade. Ele quer que estreitemos um relacionamento com Ele. Irmãos, tópico 3, a dedicação à oração. Irmãos, o maior exemplo de vida de oração foi Jesus. Jesus orou por si mesmo. Jesus orou por seus discípulos. Jesus orou pelos pecadores. Então, meu irmão, se Jesus, o Filho de Deus, orou tanto, Jesus passava horas orando, noites inteiras orando sobre os montes. Se Jesus orou tanto, irmãos, quanto mais eu. Como tem que orar? Paulo diz: orai sem cessar. E aonde que eu devo orar, irmãos? Aonde tem que ser a minha oração? A oração, irmãos, ela não tem um lugar específico para ser feito. Tem pessoas que gostam de orar em casa, outros gostam de orar nos montes, outros gostam de orar no vale. O Senhor Jesus diz para os seus discípulos: quando orarem, entra no teu aposento, fecha a porta e ali ora ao Senhor secreto. Fala com o Senhor em secreto no nosso quarto, no local, irmãos, onde não vai haver nenhum tipo de atrapalho. Só eu e o Senhor. Tem pessoas que não têm essa tranquilidade em casa, então prefere ir aos montes para orar de forma reservada dos montes, nos vales. Só que aí, irmãos, não quer dizer que eu estou indo para o monte orar, que o Senhor vai falar, o Senhor fala melhor no monte do que em casa, no meu quarto. Não, irmãos. A oração é ao Senhor. E a minha intimidade é a mesma, tanto em casa quanto no monte. Né, irmãos? Então, não é a questão do monte que vai trazer a mim mais santidade. Não é orar no monte que vai trazer a mim uma intimidade maior. Não. O local não importa. O importante é estarmos orando. Uma vida de oração. Orando em todo o tempo. Orando em espírito, irmãos. Conversando com Deus em pensamento. No meu trabalho, enquanto eu dirijo, na minha escola, aonde tiver oportunidade, irmãos, ali eu estarei orando ao Senhor, falando com meu Deus. E nunca, irmão, jamais desistir. Sempre perseverante. Sempre com foco de orar ao Senhor. Se eu falar para os irmãos orar é fácil? Não, irmãos. Orar não é fácil. Parar o que estamos fazendo para orar, para quem não tem um costume da oração, não é fácil. Porque a vida é corrida. São muitas coisas para fazermos na vida. Então parar, porque a oração requer o quê, irmãos? A oração requer, irmãos, que paremos, que nos desliguemos do mundo ao nosso redor, nos concentremos para ali falar com o Senhor, para ali termos um tempo a sós com Deus. Então, não é fácil, mas com hábito, todos os dias orando, todos os dias clamando ao Senhor, nós vamos ter esse hábito de oração que vai ser algo fundamental, que é algo fundamental na vida do cristão. Grandes homens de Deus só foram abençoados porque oraram. Você quer ser uma bênção nas mãos do Senhor? Tem que orar, irmãos. Tem que orar. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um
dos meus amados irmãos. Se você gostou, compartilha, se inscreva no canal, dê seu like para quando for lançado o próximo vídeo, você já esteja ciente, já chegue para você lá no seu celular, no seu smartphone, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Amém.